Então, boa noite a todos, bem-vindos. André Ventura começa inevitavelmente por si, as suas declarações, de certa forma que há cerca de 2 meses influenciam o debate político sobre Loures. Disse que as pessoas de etnia cigana vivem quase exclusivamente de subsídios de Estado, acham que estão acima das regras de Estado de Direito, somos demasiado tolerantes com algumas minorias, particularmente da etnia cigana. Eu pergunto-lhe, peço-lhe uma resposta rápida, depois continuaremos o debate na TV 24, mas pergunto-lhe neste momento se mantém na íntegra estas afirmações. Boa noite a todos, boa noite também aos lourenços que nos estão a ver e ao resto do país. Claro que sim, mantenho absolutamente, eu não sou de voltar atrás nas minhas palavras. Os dados mostram precisamente que há um problema com a comunidade cigana em Portugal, que há um problema de integração que tem de ser resolvido e que o Estado prefere olhar para o lado em vez de resolver o problema. Nós tivemos 40 anos para resolver este problema e só agora que ele foi levantado é que aparentemente se insurgiram todas as virgens ofendidas deste país. Mas na rua, as pessoas que andam na rua todos os dias, as pessoas que vivem e me encontram na rua todos os dias, sabem que isto é uma questão verdadeira, sabem que este é um problema que tem que ser resolvido e que sabem que quanto mais tempo tivermos à espera para o resolver, pior. E não estou a falar só de subsídio à dependência, estou a falar de casamentos aos 13 anos e aos 14, estou a falar de meninas retiradas da escola aos 13 anos e aos 14 e o Estado olha para o lado como se não fosse nada com ele, de índices de criminalidade e de população prisional que em qualquer país democrático já tinham merecido uma reflexão e nós preferimos olhar para o lado. Muitos destes tipos tiveram 40 anos para resolver o problema. André Ventura, deixe-me fazer-lhe uma segunda pergunta. Reconhece então como válidas as acusações de racismo e xenofobia? Não reconheço. Eu acho que racismo e xenofobia é quando nós, por causa da etnia, fazemos uma observação. E não quando nós, por causa dos factos, fazemos uma observação à etnia. Não tenho nada contra a etnia cigana, tenho amigos da etnia cigana, tenho amigos de todas as minorias. Acho é que e o Estado não pode deixar de olhar para um problema e dizer há aqui um problema. Porque, José de Sousa, nós podemos dizer que não há. Todos podemos aqui dizer que não há. Mas as pessoas na rua sabem que há. E vêm ter comigo e dizem-me, André, obrigado por tocar neste problema. Não se importa de ser chamado de racista e xenófobo? Não, eu importo-me de ser porque não sou. Se eu fosse racista e xenófobo, eu tinha alguma questão com a etnia em concreto. Não tenho. Eu quero é resolver problemas. Eu quero que o Estado veja meninas retiradas da escola aos 13 anos e não olhe para o lado. Eu quero que o Estado veja problemas de subsídio à dependência e não olhe para o lado e diga, bom, isto acontece em muitos outros casos. Eu quero que o Estado veja uma população de 0,5% com quase 10% de população prisional. Era isso que eu queria que o Estado visse. Mas o Estado não quer ver. Registamos então as suas afirmações de que mantém na íntegra aquilo que disse há cerca de mês e meio. Pedro Pestana Bastos, o CDS iria apoiar André Ventura, depois destas afirmações retirou o apoio, depois de ouvir agora André Ventura, o que é que me tem a dizer? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. O CDS retirou o apoio porque não se revê minimamente nestas declarações. O CDS é fiel à resolução 25/2013, que é uma resolução do Conselho de Ministros assinada por Pedro Passos Coelho. Eu tenho aqui comigo, aliás vou deixar o André Ventura. O André Ventura, quando chama, muitos destes tipos tiveram 40 anos para resolver isto. Está-se a referir a Pedro Passos Coelho. Esta resolução é de 2013, é uma resolução assinada por Pedro Passos Coelho, em 17 de abril de 2013, chama-se Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas. Em governo com o CDS. O CDS é fiel a esta resolução, é fiel a esta estratégia de integração das comunidades ciganas e perante, digamos, um candidato que rasga este documento que foi publicado em Diário da República, assinado por Pedro Passos Coelho no dia 21 de março de 2013 e publicado em 17 de abril de 2013, já leu, fica aqui consigo, e, portanto, eu acho estranho que de facto o PSD não tenha tido uma atitude como o CDS, porque o PSD assiste a um candidato que diz que muitos destes tipos tiveram 40 anos para resolver isto. Qual seria essa atitude? A atitude era não se conformar com uma atitude desta. Era o que vocês queriam. Era que eu fosse embora, queriam que eu me fosse embora, mas eu não vou, é o vosso problema, não vou embora. É isso que queríamos, porque esta linguagem, este tipo de discurso não resolve nada. Este tipo de discurso o que põe é comunidades contra comunidades. O vosso é que resolve há 40 anos. Não, com certeza não. O nosso, que é o do Pedro Passos Coelho, da resolução... Todos vocês querem olhar para os problemas e ver resolução 25/2013, assinada. Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Não contraria nada que disse, Pedro. Aníbal Cavaco Silva, referendado. Está bem, com certeza. Rasgou. O André Ventura acabou de rasgar. Isto é um documento exaustivo. E, portanto, tem grandes prioridades. Agora, eu conheço bem... Portanto, condena as declarações de André Ventura? Condeno veementemente. Acho que isto só vem complicar o trabalho de quem está no terreno.
quando isto tem efeitos na degradação social, nós pomos comunidades contra comunidades, quem está no terreno, há pessoas que são verdadeiros heróis nesta história. São, por exemplo, na Quinta da Fonte, os padres comunianos, que vivem com as comunidades, a pastoral dos ciganos, os professores da Escola da Apelação, que são verdadeiros heróis da Escola da Integração. Da sua posição e com estas declarações vê o seu trabalho cada vez mais complicado. Iremos ter a oportunidade na TV 24 de nos interrogarmos sobre se há ou não em Loures um problema com a etnia cigana, mas ainda não quer dizer que não haja problemas com a etnia cigana. Ainda sobre as declarações de André Ventura, a primeira pessoa a quem me dirigi neste debate, Sónia Paixão, pergunto-lhe qual é a sua posição. Depois de ter dito que ele não daria um bom Presidente de Câmara, mas daria um bom vereador. Boa noite a todos, sobretudo a quem nos está a ouvir em casa e aos residentes do Conselho de Loures. Eu creio que, relativamente a estas afirmações que têm sido proferidas por André Ventura e com todo o respeito pelas tradições culturais do nosso país, tem sido manifestamente folclore. E gostava de transmitir um pouco aquele que é o meu conhecimento de Loures. E o meu conhecimento, entre 2009 e 2013, fui vereadora responsável pela habitação, por exemplo, e realojei cerca de 500 famílias que estavam oriundas da Quinta da Serra, no Prior Velho, aquele núcleo de barracas logo à entrada da segunda circular, olhávamos para o lado direito e vimos aquela realidade, bem como da Quinta da Vitória. Nós vamos ter a oportunidade de ir a esse ponto, mas eu gostava que comentasse as declarações de André Ventura. Eu queria sobretudo dizer-lhe que aquilo que imprimi na minha gestão e aquilo pelo qual o Partido Socialista pauta a sua atuação é pelo cumprimento da lei. A lei é para todos, independentemente da sua condição étnica. E, portanto, foi isso que nós fizemos. Foi, neste caso em concreto, uma gestão de património em que quem não cumpriu com as suas obrigações foi para a rua. Deduzo que condena as declarações de André Ventura. Condeno veementemente. Aliás, desde a primeira hora tive a oportunidade de, juntamente com a secretária-geral do meu partido, condenar este discurso. Bernardino Soares, nos últimos 4 anos, governou a Câmara, porque não teve maioria absoluta, portanto teve 34,7%, elegeu 5 vereadores e governou a Câmara em acordo com o PSD. Esse acordo é para rasgar com André Ventura. Pergunto. Muito boa noite, Judite. Boa noite a todos os candidatos e a todos os espectadores que nos estão a ver. Eu tenho uma expectativa de que este debate seja sobre os problemas do Conselho de Loures. Sim, mas não nos podemos afastar da polémica que está instalada há mês e meio no espaço público. Mas essa polémica afastou o debate político no Conselho de Loures daquilo que é essencial para o Conselho, porque um dos candidatos quis promover-se à custa desse tipo de declarações. Neste mandato, nós fizemos um acordo com o PSD, também propusemos um acordo ao Partido Socialista, mas naturalmente e legitimamente não foi possível chegarmos a um entendimento no início do mandato, e eu julgo que o que tem sido dito pelo candidato André Ventura é incompatível com os nossos princípios e com a nossa política da CDU e é contraditório com aquilo que o PSD defendeu e fez na variação durante este mandato. Eu julgo que... Portanto, qualquer entendimento com André Ventura está excluído. É impossível. É impossível, não é possível fazer um entendimento com alguém que defende estes coisas. Sr. candidato André Ventura, espero que possamos todos exprimir os nossos pontos de vista. Estou a dizer que não, eu estou a felicitá-lo. Certo, é que isto não é um daqueles debates de futebol em que toda a gente fala por cima de todos e nada se entende. Espero só dizer-lhe que ainda bem. Para nos podermos... Já vamos perceber o alcance do ainda bem do André Ventura, mas agora... O que eu acho que se tem que dizer neste momento é que o que estamos a discutir nestas eleições é quem vai ter a maioria dos vereadores na Câmara, quem vai ser o Presidente da Câmara e também, e temos muito à vontade nisso, fazer um balanço do mandato que acabou e do trabalho da CDU. Mas também é importante perceber como é que a Câmara vai ser governada não existindo maioria absoluta. A Câmara será nos governada... Nos últimos 4 anos foi governada pela CDU e pelo PSD. Como é que vai ser nos próximos 4? Não sabemos, porque é preciso não começar a distribuir os ovos antes da galinha ao expor. Nós precisamos de ter o resultado eleitoral, nós na CDU queremos ter o máximo de apoio que pudermos e esse resultado será interpretado por nós e daí retiraremos as nossas conclusões. O que dizemos neste momento é que o posicionamento político da candidatura do PSD a torna incompatível com qualquer entendimento e esse princípio não se vai alterar depois das eleições. Muito bem. Agora, eu julgo que... Deixa-me passar a palavra ao Fernando. Bom, mas não sei se posso comentar as... Era exatamente esse o sentido da minha pergunta. Perguntou-me sobre os entendimentos pós-eleitorais. Eu quero dizer... Perante as declarações de André Ventura. No Conselho de Loures, o que resulta é uma política de integração.
não é uma política de segregação. Sim, tem resultado muito bem. Há problemas, certamente, mas esses problemas não se resumem a uma etnia, a uma cor de pele ou a qualquer outra circunstância desse tipo. Nós, na Câmara de Loures, não permitimos nenhuma impunidade, mas também não somos insensíveis à situação social das pessoas. Nós, na habitação social, que é um tema que agora tem sido muito debatido, temos, evidentemente, uma taxa de cobrança que não é a ideal, mas temos a maioria das dívidas em conta. Bernardino Soares, vamos deixar esse ponto para daqui a pouco. Deixe-me ouvir o Fabián Figueiredo, que interpôs uma queixa junto do Ministério Público em julho contra as declarações de André Ventura. Eu pergunto-lhe se na presença de André Ventura afirmar que mantém tudo aquilo que disse, qual é a sua ilação? Boa noite, José de Sousa. Boa noite a todos e a todas. A abertura do inquérito por parte do Ministério Público mostra que havia razão para a apresentação da queixa, ou seja, que nós, no Bloco de Esquerda, tivemos razão. O incitamento ao ódio e à discriminação racial são crime em Portugal. É, aliás, um crime típico dos Estados de Direito Democrático que ergueram esse tipo de crimes e colocaram no Código Penal no seguimento da Segunda Guerra Mundial e das ilações que nós tiramos do que é que deve ser a vida em sociedade. André Ventura, ao reafirmar isto, mostra mais claro que é um tubo de ensaio do PSD, ou seja, que o PSD decidiu usar o Conselho de Loures para testar o discurso populista, autoritário e de extrema-direita para ver se ele tem colhimento eleitoral muito ao estilo de Marine Le Pen. Nesse sentido, André Ventura é um Apesar candidato de muitas figuras do PS se terem demarcado de André Ventura? Claro, o desconforto. Os democratas, sejam eles de esquerda ou de direita, têm pontos mínimos de contacto. Ou seja, temos que fechar. E é por isso que muitos, dentro do PSD, as vozes sensatas, concordam com as críticas que a esquerda se tem feito ao André Muito Ventura. bem, portanto, a Fabián Figueiredo a reafirmar, de certa forma, a legitimidade da queixa apresentada no Ministério Público. André Ventura, quando Bernardino Soares dizia que um entendimento consigo está fora de questão, devido às suas declarações, respondeu que ainda bem como, se a CDU vencer as eleições, a Câmara pode ficar ingovernável. Bom, ainda bem por isso, mas com a CDU hoje nunca sabe. Que é hoje, amanhã deixa de ser e, portanto, a coisa nunca se sabe muito bem como é que vai ser. Mas ainda bem porque eu acho, José de Sousa, que nós quando temos ideias e valor, como eu tenho, digam-me o que digam, de qualquer partido, inclusive é do meu. Eu penso pela minha cabeça, acredito naquilo que digo e digo, não sou como outros que recebem um chip e dizem aquilo, uma cassete permanente que repetem. Eu não faço assim. Eu penso, analiso e dou as minhas opiniões. É assim num Estado livre de direito. Eu digo ainda bem, porque se para o Presidente da Câmara Municipal de Loures, Dr. Bernardino Soares, por quem tenho, aliás, bastante estima, se ele se demarca completamente, se acha que não há um problema nesta matéria, quando até os militantes do seu partido acham que há, 63% dos comunistas neste país acham que há um problema com a etnia cigana. Eu não encomendei sondagem nenhuma, é uma sondagem. Uma sondagem credível, acho eu, se não acham que é credível. Mas para a CDU as sondagens só são credíveis. Para a CDU as sondagens só são credíveis quando lhes dão razão. Mas foi uma sondagem que mandou fazer? Não mandei fazer sondagem nenhuma, foi uma sondagem que foi publicada no Jornal de Negócios, no Correio da Manhã, replicada em toda a comunicação social, que até o Bloco de Esquerda, a maioria dos seus simpatizantes e militantes eram concordantes com as declarações. Se o Dr. Bernardino Soares acha, olhando para a realidade de Loures e do país, mas sobretudo de Loures, que não há um problema com a comunidade cigana, quando em qualquer rede social deste país, em qualquer caixa de comentários, em qualquer rua de Loures, as pessoas vêm ter comigo e me dizem obrigado por ter tocado num problema que nós há 40 anos queríamos discutir, então se calhar não há mesmo possibilidade para o entendimento. Judito, eu acredito em líderes e dirigentes que acham que o Estado não pode ter medo de nada, nem de ninguém. Eu posso ter medo, o Estado não pode ter medo. Eu ontem fizeram-me chegar uma reclamação mais das muitas que existem na Câmara de Loures, no Prior Velho, sobre uma situação em que a etnia cigana há 8, 10 anos foi viver para uma das zonas e desde então a vida tornou-se impossível e infernal. Em que termos? Nos termos em que, para além do barulho, que não é controlado de todo, os desacatos, e depois desacatos entre famílias, que, pelo que percebo, a semana passada levaram a que um carro fosse completamente vandalizado e os seus autores desapareceram. E a senhora diz que é habitual. Eu olho para isto e digo, há aqui um problema que nós temos que resolver. E não é um problema de dizer assim, isso há em todo o lado, é um problema genérico. Há em Portugal um problema com a etnia cigana, particularmente, que nós temos que resolver.
Não é para resolver a mal, é resolver. É fazer cumprir a lei, em todos os termos. Desde os miúdos que são retirados da escola até aos casamentos com 13 anos. Eu não aceito isso e não admito isso. E uma Câmara Municipal, partilhando competências com o Estado nessa matéria central... E não permite que essa sua liberdade da expressão, como diz, seja entendida como um discurso racista. Judite, tenho efetivamente medo, mas prefiro isso a estarmos na mesma parangona há 40 anos sem resolver coisa nenhuma. Todos a dizermos a mesma coisa, aqui e ali há problemas e tal, e os portugueses olham e dizem isto não tem solução possível, mas só pode ter uma. É fazer-se cumprir pelas mesmas regras, todos, independentemente da etnia, da raça, do grupo, etc. E isso, em meu entender, não está a acontecer com a etnia cigana. É o que eu acho, é o que aparentemente a maioria dos portugueses acha, mas outros preferem olhar para o sistema instalado e dizer isto é terrível, o que é que vai acontecer depois? O que vai acontecer depois é fazer-se cumprir a lei como há muito tempo devia ser cumprida. Na habitação, o Dr. Bernardino Soares falou e bem da habitação, mas as dívidas neste momento são de 17 milhões. Espera aí, mas eu ainda quero, eu ainda quero ir ao alcance das, eu ainda quero ir ao alcance das suas declarações, porque Bernardino Soares há pouco disse que a Câmara nos últimos 4 anos executou uma política de integração. Ora, o que no fundo André Ventura está a dizer, independentemente de ser acusado de racista e xenófobo, é que nos últimos 4 anos não existiu uma política de integração. Eu gostava que se pronunciasse sobre a existência ou não de uma política de integração no que diz respeito à comunidade cigana. Nós já percebemos todos é que o André Ventura não tem mais discurso que não este. Exatamente. Não tem mais nada para apresentar ao Conselho de Loures que não este discurso populista, e todos sabemos que os populistas e os demagogos procuram aproveitar as insatisfações das pessoas, não para resolver os problemas, mas para os cavalgar no sentido... Então há insatisfação, reconhece que há insatisfação. Ora, eu julgo que o que estamos a discutir é um assunto muito importante. Acho que não podemos fazer a discussão das caixas de comentário, dos jornais e dos sites online. A discussão tem que ser muito mais séria. Mas há ou não em Loures um problema com a comunidade cigana? Não há nenhum problema especificamente com a comunidade cigana. Nós em Loures temos pessoas que cumprem em relação às suas obrigações, por exemplo, em relação à habitação social, e pessoas que não cumprem. Existem pessoas que cumprem e pessoas que não cumprem, de todas as etnias. Uma das coisas que André Ventura fala é de desacatos. Nós, aliás, desacatos há em todos os concelhos. Se o André Ventura está a dizer que no Conselho de Loures os desacatos são provocados exclusivamente pela comunidade cigana, enfim, é uma conversa mesmo xenófoba. Não disse isso, disse que há muita predominância que tem que ser analisada. Se me permitir, é porque eu sei que já não tem mais discurso, mas eu ainda tenho coisas diferentes para dizer. Nós o que procuramos fazer é garantir que as regras são cumpridas, mas fazer uma política de integração social. Claro. Quando uma pessoa deixa de pagar a sua casa, a sua habitação social, a sua habitação municipal, há 2 caminhos. Ou promover imediatamente o despejo, ou procurar que ela volte a pagar e pague a sua dívida, mesmo que seja com um acordo de pagamentos. Nós temos neste momento 500 acordos de pagamentos em vigor, 600 acordos de pagamentos em vigor. Pensamos que se é necessário pagar a habitação municipal, isso deve acontecer, e deve acontecer com condições em que as pessoas possam manter a casa. Quando alguém não cumpre essas regras, tem as consequências disso. E é despejado, seja de que etnia for. Nós, aliás, não temos no nosso registro nenhuma catalogação por etnias, o que, aliás, seria inconstitucional. Não sei se o André Ventura fosse vereador ou presidente, se passaria a haver essa catalogação. Mas isso não pode acontecer. Não há nenhuma impunidade. Olha, o que é relevante é que, por exemplo, na escola da apelação, que o candidato do CDS há pouco referiu, o bom trabalho que se faz ali por muitas instituições e também pela escola, este ano letivo duplicaram as turmas e os alunos na formação e na educação para adultos. E isto significa que mais pessoas dos bairros com melhores condições socioeconómicas ali à volta estão a fazer um caminho de integração, de educação e de formação. Deixe-me ver se é essa a opinião Deixe-me ver se é essa a opinião e a leitura da candidata do PS. Conta para a integração. Sónia Paixão, vamos olhar para o Conselho de Loures. André Ventura diz que 63% das pessoas, dos habitantes de Loures, consideram que efetivamente existe um problema com a comunidade cigana. Eu pergunto-lhe se, da sua avaliação, esse problema existe ou não. Loures tem décadas de trabalho com as comunidades imigrantes e com a população cigana.
Loures, inclusive, na gestão do Partido Socialista, por 2 vezes recebeu o prémio da autarquia que melhor acolhe e integra as populações imigrantes. Loures foi enaltecido e reconhecido pela Unesco. Loures subscreveu em 2011, quando eu era vereadora responsável por esta área, a Carta dos Direitos Humanos. Loures tem trabalho feito neste domínio no estabelecimento de pontes e não na criação de muros ou da constituição de ódios, como parece que toda esta temática pretende fazer. Loures tem problemas como outros concelhos da área metropolitana ou têm, mas aquilo que nós temos que fazer quando exercemos os cargos executivos de Presidente de Câmara de Vereadores é fazer Então o acha cumprimento que da em lei. Loures não há um problema com a etnia cigana? Em Loures não há um problema específico Quer ao com a nível etnia do ruído cigana. que foi Em Loures, invocado, quer ao nível da segurança. E permitam-me que diga que acho que ao longo destes últimos 4 anos houve um retrocesso nas políticas de integração social. E muito também graças à conivência do PSD, parceiro de coligação da CDU e com responsabilidades nesta área em concreto, nomeadamente no contrato local de segurança. Eu estou a falar e agradeço que o senhor me deixe falar, que eu também o deixei falar. É que a Sónia está a esquecer que o antigo Presidente Socialista da Câmara disse sobre a comunidade cigana. Não, mas André, deixe-me falar. A verdade. Não, desculpe, eu ouvi-o. O Presidente da Câmara Socialista disse eu ouvi-o educadamente e agradeço que me ouça também. Presidente Socialista, não foi não interrompi ninguém. Mas agradeço que me deixe passar a minha ideia. Não, é só porque para o Partido Socialista é muito importante. É que o Presidente Socialista disse isto sobre um acampamento cigano à porta da Câmara e não foi o Bernardino que disse. Numa circunstância em concreto. Sónia, não há circunstâncias. Depois de um tiroteio. Há verdade. A verdade foi que os políticos do Partido Socialista... Sónia, não vai passar à mesma, mesmo que tente interromper-me. Sabe o que é que eles disseram? Disseram assim, eles, os ciganos, têm dívidas de água, estamos a falar só de água, no valor foram de colocados na rua. 145 mil euros. E disse o Presidente Socialista a 2008, assim. não é? E disse o Presidente assim, e vão ter de as pagar. André, remonta a 2008. Sim, Entre 2009 e 2013, coloquei 500 na rua. Deixa eu ouvir a Sónia, por favor. O seu Presidente, André, porque a Sónia esquece que trabalhou lá. Não estamos a comentar, não estamos noutro tipo e disse o antigo Presidente isto. Não estamos noutro tipo de debate que o André costuma estar. Têm que perceber que todos têm direitos e deveres e têm de respeitar a Constituição. Exatamente, foi o que eu fiz, que ainda há pouco Só que agora como é o André Ventura do PSD, já não há diferentes leituras do Partido Socialista. Não há. A diferença é que eu conheço o Conselho de Loures realmente. Conheço a realidade do Conselho de Loures e sei quais são as necessidades do nosso Conselho. Sei perfeitamente que é possível imprimir uma política de cumprimento da lei. Foi isso que fiz durante 2009 e 2013, com o exemplo claro e real que lhe dei há pouco. O realojamento de 500 famílias destes 2 núcleos que há pouco exemplifiquei. No último mandato autárquico, 2013-2017, que findará no dia 1 de outubro, foram realojadas pouco mais de 20 pessoas. Não é verdade. Portanto, por aqui é verdade, Sr. Presidente. Desculpe, os relatórios de gestão dizem isso. Eu estou-me a basear nos relatórios de gestão que vão à Câmara e, portanto, enquanto vereadora da oposição, tenho acesso a esta informação. Foram 21 as famílias recenseadas no programa especial de realojamento, mais 22, Sr. Presidente, então não foram 20. Que eu quase que lhe pergunto, afinal, só foram 40. Sr. Presidente, eu quase que lhe pergunto ao abrigo do que o senhor realojou famílias não recenseadas no PER, quando ainda tem tantas e tantas barracas por realojar no nosso Conselho. Em contraponto, com cerca de 500 que realojei só neste mandato autárquico 2009-2013, dito precisamente com o princípio de que a lei é para cumprir para todos, sem qualquer discriminação. E a água, Sónia, já foi paga ou não? Olha, neste momento não exerço funções executivas. Mas então pergunta aí ao seu colega se a água já foi paga. Era isso que o Partido Socialista deve falar. E quem ninguém é parceiro de coligação é o... Olha, a Sónia devia perguntar aí ao Dr. Bernardino o seguinte. Olha, Dr. Bernardino, mas esta água já foi paga? O que é que são estes valores? Então, mas eu convido a perguntar. A Sónia disse que era vereadora da oposição. Sabe que entre as funções da variação da oposição é questionar o Executivo. Então questiona o Executivo. Então, Sónia, a próxima vez que lá for, não se esqueça de perguntar isto. Será que as dívidas da água já foram pagas? Será que as dívidas da luz já foram pagas? Será que as rendas já foram pagas? Meus senhores, vou dar a palavra agora ao Pedro Pestana Bastos. Vocês só querem voto. Pedro Pestana Bastos, eu pergunto-lhe se, do seu ponto de vista, do ponto de vista do CDS, existe um problema com a comunidade cigana e até que ponto há aqui um problema que o André Ventura tem levantado nestas sucessivas intervenções, que é o problema dos não pagamentos, alegadamente, da comunidade cigana em termos de habitação e de outros serviços como a água, conforme ele acabou de referir. Gostava de saber qual é a posição do CDS. O problema com a comunidade cigana não é um problema de Loures. O problema com a comunidade cigana é um problema de integração que temos há 500 anos.
Todos nós sabemos que a comunidade cidadã tem um problema de integração, é um problema específico de integração há 500 anos. E temos que lidar com isso. Agora, não é um problema de Loures, é um problema do país. Agora, nós temos duas formas de resolver esse problema. Loures não é um concelho mais não é. suscetível. Não é. E as questões de incumprimento que existem em Loures, existem questões de incumprimento, não são exclusivas da comunidade cigana. Existem questões de incumprimento. Com certeza. Nem são exclusivas de Loures. Não são exclusivas nem de Loures e não são exclusivas da comunidade cigana. E, portanto, este discurso que aproveita um ressentimento acumulado das pessoas que têm em relação aos ciganos é um discurso ódio. perigoso, populista, mas atenção, não é como o Fabiano diz, que é um discurso criminoso. Eu não concordo nada com o que o André Ventura diz, mas ele tem todo o direito a dizê-lo. E, portanto, quando o André Ventura diz que os ciganos vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado, eu não concordo nada. Quando o André diz que temos numa sociedade que tem que equacionar a prisão perpétua, eu não concordo nada. Quando o André Ventura diz que a pena de morte deve ser equacionada para casos limite, para casos extremos, disseste no debate comigo. É um ponto que tem que ser esclarecido mesmo. Disseste e no debate comigo, eu tenho aqui a citação. Eu não concordo nada. Quando o André Ventura diz, se ganhar vou reconquistar o Parque das Nações Valores, eu não concordo nada. Quando o André Ventura diz que se ganhar a minha primeira medida vai ser arrancar com as minhas próprias mãos um parquímetro, eu não concordo nada. Mas o André tem todo o direito a defendê-lo. Isto não é uma questão de crime. E, portanto, há uma frase que é atribuída a Voltaire, mas não é de Voltaire: não concordo com nada do que dizes, mas lutarei até ao fim para teres o direito a defendê-la. Não é para o Bloco de E, portanto, Esquerda. a questão... Não, é verdade, o Bloco de Esquerda, de facto, não tem este entendimento da liberdade. Agora, a liberdade de expressão existe para as pessoas dizerem aquilo com que nós não concordamos e não aquilo com que nós concordamos. O CDS retirou o apoio ao André Ventura porque não concorda nada com isto. Mas o André Ventura é livre de ter estas opiniões. Não tem o apoio do CDS, terá agora do PNR. Mas não respondeu à minha pergunta. Sempre que o André Ventura fala, o PNR baba-se completamente. Pedro Pestana Bastos, mas não respondeu à minha pergunta. Há ou não uma boa execução ou má execução de uma política de integração no Concelho de Loures? Vou-lhe dizer, a experiência que eu tenho é que há uma boa política de imigração em Loures. Olha, a Pastoral dos Ciganos faz um trabalho fantástico. Muito bem. Hoje em dia, eu reconheço isso, hoje em dia a Quinta do Mocho não tem nada a ver com a Quinta do Mocho de há 10 anos. O apoio do PC. Mas digo-lhe que era isto. Olha, eu experimentei. Olha, hoje a Quinta do Mocho é só o local de Loures que é mais visitado por estrangeiros. Tem uma obra de arte urbana fantástica, reconhecida no país e no estrangeiro. Não conheces a Quinta da Fonte? Muito bem. Na Quinta da Fonte não correu tão bem. Não correu tão bem como na Quinta da Fonte. Não foi na Quinta da Fonte, interrompido na Quinta da Fonte o corre bem, é o trabalho das Irmãzinhas Jesus, que fazem um trabalho fantástico, dos padres cobonianos que fazem um trabalho fantástico. Não está a falar do Executivo Camarário. Não, eu estou a falar de organizações Eu religiosas. estou a falar de Loures. Não. Olha, o projeto, a arte e o bairro da Quinta do Mocho, aquilo é uma experiência excelente. Como é que a arte teve um poder transformador enorme naquele bairro. Elogia o mandato de Bernardino Soares. E elogio o trabalho de todas as instituições, umas ligadas à Câmara, outras ligadas à Igreja, que têm no terreno. Hoje, a Quinta do Mocho não tem a presença policial que tinha necessidade de ter há uns anos atrás. O poder transformador da arte é algo visível na Quinta do Mocho. Bernardino Puxou Soares, muito pela autoestima daquele bairro. CDS-PP. E este é o caminho. O CDU e o na Quinta da CDS. Fonte. Este é o caminho. Em 2013. O PSD e o PNR. Olha, eu não sei o que é que será melhor. A CDU e o CDS, ou o PNR e o PSD. É que não sei mesmo. O que nós fizemos na Quinta do Mocho foi, de facto, um programa de grande sucesso que visou, em primeiro lugar, a integração social e depois ultrapassou muito isso, porque hoje é uma mais-valia cultural de grande nível europeu e mundial. É o local de Loures mais visitado por estrangeiros. É verdade. Nós temos ali visitas todas as semanas a agências de viagem que trazem turistas dos cruzeiros para irem visitar a Quinta do Mocho e o bairro transformou-se. Há uns anos atrás, os miúdos da Quinta do Mocho que andavam na escola no centro de Sacavém vinham escoltados para o bairro. É verdade. E agora qualquer pessoa, em qualquer altura, pode circular no Eu fui lá mostrar bairro aos meus com filhos. tranquilidade. Excepto alguns autocarros. É um processo que já vinha anteriormente. É um processo que já vinha de Eu sei que isto, a realidade choca um bocado com o discurso do André Ventura. Bernardino, mas a realidade é a realidade. Não choca, não. Olha, por exemplo, se está a falar de autocarros. A partir desta intervenção, a rodoviária, em debate com a população... A rodoviária já era parceiro no tempo do PS. Vereadora Sónia Paixão, Aqui deixe-me é agora candidato, falar, não aqui somos seja candidatos. André Ventura. Bernardino Soares está a tentar responder ao André Ventura e à Sónia Paixão ao mesmo tempo. Tenho que falar mais tempo, não é? Não, mas não muito, Vou dar eu este tenho que exemplo dar da a palavra ao rodoviária. Fabiano Vou dar este Rodrigues. exemplo da rodoviária como exemplo diga tudo. da arte de transformação na transformação do bairro. A arte é rodoviária mesmo a solução. Passou a admitir que as suas carreiras passassem dentro do bairro. Naquele bairro,
uma grande parte das pessoas, das mulheres sobretudo, sai às 5 da manhã de casa para vir trabalhar para as limpezas para Mas tem que dizer tudo, Bernardo. A cobrança dos bilhetes não existe. A cobrança dos bilhetes, como sabe, não existe, não é? Porquê é que não existe? Porquê é que não existe, Bernardo? Porquê é que não há cobrança de bilhetes naquela zona? Porque o ambiente do bairro melhorou e também o cumprimento das obrigações nos transportes públicos melhorou. Não há cobrança? Nós temos Não há cobrança, como diz André Ventura? Há cobrança. Por isso é que a rodoviária está tão preocupada com a cobrança naquela zona. Há problemas, mas não são propriamente na Quinta do Mar. Mas o Bernardino só diz isso, há problemas, mas não os resolve. Só diz há problemas, há problemas. Nada após resolver. Deixa-me ouvir o Fábio. Há uma coisa que a Câmara precisa resolver, é que a Quinta do Mocho precisa ter o polidesportivo. Eu preciso de ouvir o Fabián Rodrigues. Isso é um trabalho da Câmara. Temos isso no nosso Fabián Rodrigues, há ou não, Uma pequena intervenção precisa ser qualificada e aquele bairro merece. Tem razão. Por favor, deixem agora ouvir o Fabián Figueiredo. Há ou não uma política de integração em Loures que passa pela integração da comunidade cigana? Podemos ir muito mais longe, antes de mais. Segundo, convém... Eu quero saber qual é a sua avaliação. Sim, claro, mas eu vou responder. Aliás, precisamos dar muito mais passos que o número 2 do André Ventura, o Nuno Botelho, recentemente condecorou a pastoral cigana por causa disso. Claro, e bem. O André Ventura pinta um cenário em Loures que podia pintar em qualquer outro concelho com as mesmas características sociológicas. Porque ele vem para a campanha em Loures falar da pena de morte, da prisão perpétua ou até dos parquímetros. O que é mais caricato no caso dos parquímetros, sabe quem está na administração da empresa municipal de parquímetros? Um dos candidatos do André Ventura, que do PSD, o Veiga Teste. Mas o que é que isso tem que ver? Disso não fala. É o mandatário. É o mandatário. E é mandatário. Não é candidato. E é que não, está nas suas não listas. é remunerado, como tu sabes. Não, E não é mas quem é que interessa ser remunerado? Participou na política municipal de tarificação. Ou seja, o André Ventura de Loures coleciona várias coisas, entre elas gafes. Porque mesmo o cenário que pinta sobre a criminalidade, quando nós olhamos para os municípios que André Ventura elege como municípios modelos em matéria de segurança, como o caso de Lisboa, do Porto, Sintra, etc., todos eles têm taxas de criminalidade e crimes registados em número absoluto superior ao Conselho de Loures. O que André Ventura quer fazer é pintar um cenário de violência, de como se vivêssemos no Texas, para os cidadãos sentirem a necessidade de eleger um ranger. Nesse caso, seria na pessoa de André Ventura. Mas a realidade social é bem mais complexa e isso as pessoas sabem. Sabem que há muito por fazer, há muito diálogo cultural para fazer, há muito por onde ainda construir, por exemplo, o regresso do festival O Bairro e o Mundo é uma necessidade. Nós promovermos muitos mais projetos de diálogo intercultural é uma necessidade absoluta. André O que as Ventura, pessoas sabem, pode responder, mas eu é vou... que acima de tudo nós não vivemos no Conselho de Loures fora do Estado de Direito, nem vivemos, só para concluir, André Ventura, nós vivemos no Conselho de Loures uma grande expectativa em relação as suas declarações sobre Loures acabaram por ser inflacionadas porque simultaneamente recordaram-se declarações suas sobre a pena de morte, de que aqui já se falou, como tendo defendido a pena de morte, a aplicação da pena de morte, nomeadamente para crimes de terrorismo e de pedofilia. Eu gostava que esclarecesse este ponto, porque as duas coisas juntas acabaram por inflacionar a polémica à volta da sua pessoa. Eu sou comentador de televisão também, portanto sou daqueles que dá a minha opinião regularmente e escrevo também num jornal, no Correio da Manhã. E escrevi a um determinado momento sobre a pena de morte. Nunca a defendi, nem nunca ninguém vai encontrar defesa da pena de morte em parte alguma. Então qual é então a sua posição? O que eu disse... Então esclareça aqui de uma vez por todas. O que eu disse foi que, ao contrário do que alguns queriam fazer parecer, há muitas democracias avançadas que têm a pena de morte. Foi isso que eu disse. E há, o Japão é um caso deles, os Estados Unidos é outro, mas há muitos outros. Está bem, mas o que é que quer dizer com isso? Imagino que até a Coreia do Norte tem pena de morte. Imagino que até a Coreia do Norte Mas o que é que o André Ventura quer dizer com isso? Quer dizer com isto o seguinte. Enquanto nós não tivermos a força de debater isto sem a conversa da treta do Bloco de Esquerda e da CDU, nós não vamos a parte então, nenhuma. implicitamente está em uma defesa da pena de morte. Não, pelo contrário, eu até disse, e disse no debate com o Pedro, mas disse também em várias entrevistas que dei, que o que defendo é um modelo como tivemos em Espanha, agora aprovado por um governo social-democrata. Está a referir-se a que modelo? Estou a referir-me à prisão perpétua, revista de 25 a 25 anos. Nós hoje temos casos em Portugal não é muito longe, de indivíduos que mataram 6, 7, 8, 9 pessoas, riem-se do nosso sistema, saem ao fim de 11 anos ou de 12 e
e andam a passear por aí. Aliás, se calhar alguns deles têm casa de habitação social em Louros. Mas já lá vamos a esse tema. Então o que defende é a prisão perpétua. Defendo e defendo e vou defendê-los sempre. Digam-me o que disseram, de onde vierem. Para mim, Judite, quem mata crianças e as enterra no quintal não merece outra coisa que não seja. Pelo menos até está garantido que é um indivíduo seguro de ficar dentro do estabelecimento prisional. E digo mais, eu não concebo, e trouxe este exemplo ao Pedro, que um terrorista, como aconteceu em Espanha agora, esteja no fim de pena e diga assim, quando eu sair vou voltar a matar. Sabe o que aconteceu, Judite? Teve que ser posto cá fora. Nós estamos a brincar com quem? Estamos a brincar com as pessoas. Portanto, estamos a brincar com as pessoas. Estamos a brincar com a segurança das pessoas. Eu gostava de saber se Esta conversa é que não leva a nenhum. André Ventura. São as divagações de André Ventura. Mas sabe o que é que isto incomoda ao Dr. Bernardo? Sabe o que é que isto incomoda ao Dr. Bernardo Soares? Impera o jurídico. Sabe o que é que isto incomoda ao Dr. Bernardo? Sabe o que é que isto incomoda ao Dr. Bernardino Soares? Porque ele A mim não me incomoda. porque ele no fundo concorda comigo. Ele no fundo, quando à noite do Dr. Bernardino se deita, ele diz assim, o André Ventura, em matéria de justiça, tem toda a razão. Não seja insolente. É o que o Dr. Bernardino diz. Bernardino Não Soares. seja insolente. Tenha um bocadinho de respeito democrático pelos outros. Eu tenho respeito democrático. Não é tem isso. nenhum. Respeito democrático é Na minha isso. boca, Respeito democrático coisas é isso. completamente contrárias ao que eu defendo ou ao que eu ofendo. Não, então quem defendeu a Coreia do Não tem nada a Norte, dizer sobre mas quem Louros. defendeu a Coreia do Este Norte, debate, qual é o problema? Devo dizer Coreia do Bernardino Norte, Soares, Coreia do qual é o Norte. problema